Olá, gurizada! Sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa produtivo de teatro na internet. Ao contrário do que vocês estão acostumados a ver nas últimas 2 temporadas, este é um programa totalmente diferente do Trabalho de Mesa, porque ele é um oferecimento de um projeto de teatro chamado A Máquina que Matava Fascistas. A equipe da Máquina que Matava Fascista entrou em contato com o Trabalho de Mesa para oferecer uma série de vídeos para vocês. O projeto precisa realizar 5 vídeos sobre o processo de criação do espetáculo A Máquina que Matava Fascistas. A gente vai usar esse espaço para debater sobre os temas, sobre os assuntos que a peça vai abordar, explicar um pouco o que aconteceu com o projeto, isso ao longo desta temporada toda. É importante dizer que esse é um projeto patrocinado pelo FAC, o Fundo de Apoio à Cultura aqui do Distrito Federal, da Secult, que é a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura, ela cria editais com modalidades e valores sobre obras artísticas, plásticas, cênicas, musicais, dança, enfim, de milhares de formas. E aí, se tu fores apto a entrar nesse aspecto, nessa linha, você pode ir lá e apresentar um projeto. E aí esse projeto pode ou não ser contemplado. Então o que a gente fez foi apresentar um projeto sobre montagem de espetáculo para a Secult, que foi aprovado. Então a verba saiu e agora o espetáculo será realizado, que inclui também esses vídeos de apresentação sobre o espetáculo, porque a gente também queria fazer um projeto associado ao Trabalho de Mesa. Do que fala o espetáculo? Esse projeto ele foi idealizado em 2014 por conta dos 50 anos do golpe militar de 64. E a gente pensou um espetáculo que trouxesse como temática questões que girassem em torno das ditaduras. Só que acontece, embora o projeto já tenha sido aprovado em 2014, o dinheiro só foi sair em 2016. Então a gente vai executar o projeto com essa defasagem conceitual. Embora o tema, o assunto que a gente trata, esteja ainda na pauta do dia. Infelizmente, está absolutamente na pauta, na verdade. O conceito do espetáculo é sobre ditaduras. Com a internet, a gente tem acesso a muitas informações do mundo todo sobre sistemas políticos do planeta. E aí eu acho que a galera também começou a pipocar um pouco mais essas questões de se manifestarem, né, de se agruparem pela internet. É um fenômeno social esse lance da internet. E se você ficar um tempo na internet, você vê a quantidade de informação política que acontece. Então a gente começou a pensar que talvez fosse legal associar a ditadura militar, que era um golpe de Estado que impedia a liberdade de expressão, com um momento atual que você tem muita liberdade de expressão, porém você tem algumas pessoas incrivelmente falando da volta da ditadura, ou uma intervenção militar. Você tem coisas bizarras que são grupos neonazistas de verdade atualmente, pessoas que acreditam na ideologia do nazismo. Então, por esses aspectos todos, a gente resolveu fazer um espetáculo que abordasse sobre esse tema da liberdade. Não é intenção nossa com esse projeto defender o partido A ou o partido B. O que a gente quis é mostrar a insanidade aparentemente natural, né, que tem se naturalizado no ser humano em guerrear consigo mesmo. A gente tem visto, principalmente nas redes sociais, uma quantidade de comentários, muitas vezes sem embasamento histórico nenhum, teórico nenhum, e isso tem se propagado como uma verdade absoluta. As pessoas são agredidas verbalmente, física e verbalmente, né? Principalmente fisicamente a gente tem visto muito isso acontecer, porque é uma forma, como já aconteceu no Holocausto, em outros momentos da história, de você eliminar aquilo que seria um problema rola as inquisições, todas as revoluções rolam nisso, né? Então você tem um problema político que é baseado na moralidade, né? Quando um governante fala, agora nós vamos estabelecer o normal, a norma, a moral, a galera que está fora disso tende a sofrer fisicamente e até ser eliminada. Se a gente for fazer uma análise histórica, você tem claramente eliminações em massa de gente, né, pensando nessa base. Então o espetáculo vai abordar esses assuntos. É importante colocar que o espetáculo está sendo criado. Nós estamos aqui no mês de março. Esse é o primeiro vídeo e a gente vai debater esses assuntos, discutir esses assuntos com outros professores para poder criar esse espetáculo. Ele está em processo de escrita. A gente já tem uns 90%, 80% dele escrito. Se for para separar, gente, que seja governo e galera. Isso. Saca? Galera, é todo mundo junto. Tipo, a gente já tem o Estado como inimigo, a gente não precisa. Se for pra ter inimigo, que ele seja o Estado, cara. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania, cara, de chamar oposição e governo, oposição e situação. A gente tá criando uma dicotomia dentro do governo. O governo é governo, cara. Tudo bem que dentro do governo existam diferenças, mas pouco importa. Pra mim parece discurso de governo.
para tentar dizer que existe diferença. Não existe, é governo e população. E é isso que a gente está tentando discutir. É tentar não chegar nesse ponto que a gente está agora, em que a população está bem dividida entre o grupinho A e o grupinho B. O grupinho A é contra o governo B e o grupinho B é contra o governo A. E aí fica uma briga porque a gente acreditou que existe um governo A e um governo B, mas não existe. Existe é governo e população. Então o espetáculo não tem esse interesse mesmo, né, de colocar uma rixa entre os coxinhas, os petralhas, as empadas e sei lá quem. A gente quer falar que existe um problema e a sociedade como um todo, unicamente, tem que tentar resolver. Claro que a gente sabe que não vai mudar o planeta e que a gente não está fazendo um alerta na sociedade. Não estou recebendo para isso. Por isso esse vídeo faz esse oferecimento para o trabalho de mesa, né? Para tentar deixar registrado também, não só com o espetáculo, porque o espetáculo tem essa questão efêmera, né? Sim. Rola e depois quem viu, quem não viu não tem como, né? A gente vai realmente montar um espetáculo para falar sobre isso, quem puder ver vai ser maravilhoso, mas pelo menos a parte teórica e de discussão e análise, ela será feita como um registro, como esse vídeo, e ficará na internet. O espetáculo ele é pensado, claro, para um público diverso, mas a gente tem um foco específico que são os professores. E a gente quer com isso possibilitar que aquilo que a gente está discutindo, pretende discutir com esse espetáculo, seja propagado para os alunos desses professores. Porque tem essa parte do trabalho de mesa propriamente dito, né? Assim, a questão de você sentar, discutir com o elenco, debater o texto e tal, e a gente vai convidar professores para participar desse trabalho de mesa, de discussão, trabalho de mesa, o conceito teatral, né? Para discutir sobre esses temas, para nos ajudar, né, a criar o espetáculo. Né? Inclusive, se tiver algum professor assistindo esse vídeo e quiser de alguma forma contribuir com o nosso projeto, entre em contato conosco, porque vai ser um prazer O e-mail tá aqui, ó. Ok, o tema a gente entendeu, mas então, assim, a nossa dificuldade foi, beleza, a gente vai falar sobre o nazismo, vai falar sobre ditadura militar e vai falar sobre liberdade na internet. E aonde a gente vai pesquisar? Porque, assim, se você for procurar sobre o nazismo, Segunda Guerra Mundial, 300 milhões de coisas pra você assistir, ver, ler e tal. A ditadura militar não tem tanta, tem bastante, mas também não tem tanta coisa. E a liberdade é uma liberdade, nem sei o que é liberdade. Mas a gente tinha toda essa problemática. Eu, que sou o diretor do espetáculo, fiz uma linha de pesquisa editorial, assim. Pensei, bom, vamos estabelecer alguns pontos que são importantes, e aí eu estabeleci uma bibliografia que passei para os atores e para o elenco e para a equipe. A gente fez um trabalho prévio que foi ler os livros, ver os filmes e discutir as coisas previamente, para então começar a efetivamente elaborar essa parte conceitual. A gente tem dois autores, que é o Kurt Vonnegut e o George Orwell. Exato. George Orwell sempre parece que eu vou falar daquela bolacha Oreo. Nós fizemos esse apanhado de livros, filmes, séries e enfim, de tudo que dava, e aí fizemos essa maratona, cara, de meses lendo, discutindo e debatendo. Os filmes a gente assistiu junto, os livros não, a gente leu separado cada um, Sim. né? Tem dois autores importantes que a gente escolheu, não porque eles são autores como, por exemplo, Louis Mir, autores históricos sobre a ditadura militar ou sobre o nazismo alemão. A gente pensou autores que falassem sobre a temática que está por detrás disso tudo. Eu sou muito fã do Kurt Vonnegut, adoro o Kurt Vonnegut. Foi uma apresentação do Dayloggers para mim, né? O Alberto que me apresentou o Kurt Vonnegut, eu fiquei maravilhado, então sempre quis trabalhar coisas do Kurt Vonnegut. Então a gente escolheu o Café da Manhã dos Campeões e Matadouro 5. O George Orwell, como é óbvio, né, porque a gente tá falando de Estado, então não tem como não falar dele. Aí usamos a Revolução dos Bichos e 1984. Sim. O 1984, né, é o livro fundamental. É um livro fundamental para a vida, né? Quem não leu precisa ler, porque ele é fundamental para o estabelecimento da humanidade da pessoa. Mas ele é um livro fundamental do nosso espetáculo. Aparentemente, nossa peça está bem calcada no livro 1984. Fala desse Estado que domina e que vigia as pessoas. Tem umas cenas de tortura e de tortura psicológica, de tortura de pensamento, né? Existe o duplo pensar, existe uma nova forma de usar outras palavras para redizer, e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo com o politicamente correto, o que pode e não pode, todos esses lances celulares e todo mundo filmando, todo mundo sendo vigiado, ninguém mais pode dar opinião, e as pessoas brigando porque elas não podem ser diferentes. Então o livro é bem fundamental para a nossa discussão. A gente vai fazer um vídeo ainda, um dos vídeos que está programado é sobre as fontes, então eu não vou me ater a ficar falando aqui de cada um deles, mas a gente vai falar sobre isso ainda, calma. HD. Não, HD. são... HQ, nossa, eu tô... mas pode falar quadrinhos, gibis, cara. Quadrinhos, não, quadrinhos é legal também.
Tá, eu posso falar nada também. A gente escolheu a Piada Mortal do Alan Moore porque ela também fala dessa sociedade doente, né, que cria, porque a Piada Mortal é a história do Batman pela perspectiva do Coringa, né. Também tem esse lance da tentativa de falar e dar voz ao cara que é o vilão. Tem uma perspectiva adulta sobre os quadrinhos. E aí também, nessa mesma linha, a gente usou o Inumanos, porque também tem esse lance da segregação, que é uma forma mais adulta do X-Men, que o X-Men é meio infantil, meio teenager, né, mas o Inumanos não. É uma galera que passa por uma névoa e aí manifesta poderes e eles ficam diferentes do resto da sociedade. E aí também a gente usou como referência Tem cenas do espetáculo que traz nos personagens referências diretas. Também tem o Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, mas a gente não usou o HQ, a gente viu os filmes, né, que tem uma animação, parte 1 e parte 2, que é maravilhosa, dessa questão da sociedade distópica, da sociedade estragada e o governo é corrupto, e aí você precisa de um vingador, um vigilante e tal. Já que você entrou nos filmes, eu quero falar que nós tivemos outros filmes também. V de Vingança, Blade Runner, 2001, Odisseia no Espaço, Matrix, Animatrix, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2, o Interestelar e o 1984. Isso, a gente viu, claro, que o 1984 era referência de livro, como ele é fundamental, também entrou como referência de filme. Como eu falei, a gente vai falar sobre essas obras todas, né? Mas o Blade Runner, Animatrix e Matrix e Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2, o Batman, falam sobre esse mundo distópico. O Blade Runner é uma obra maravilhosa, né? Fala sobre esse futuro que tá desgraçado e a sociedade tá, tipo, totalmente virada e tal, então a gente pensou em falar sobre esse aspecto do futuro distópico, né? Watchmen, você tem os vigilantes, uma estrutura de corrupção fazendo a sociedade andar. Maravilhoso também o Watchmen, né? Que também é uma obra dos quadrinhos que virou filme. O V de Vingança, a mesma coisa, é um cara vingando a sociedade, e todos eles geram um pouco em torno desse lance dos HQs, né, dos super-heróis, o que acabou fazendo o espetáculo também ter essa cara. O Interestelar em 2001 é sobre esse lance da ciência, esse aspecto do não teísmo. A gente usou como referência pelo fato de serem uma ode à ciência, né? A linha científica da criação do humano, das coisas que o ser humano faz como criação, o que ele inventou, como que a sociedade será num futuro em que ela não seja dominada por uma corrupção, ou que ela não seja dominada pelo teísmo, né? Pela ideia de que existe um Deus Salvador e que a gente não precisa fazer mais nada, só pede desculpa depois, né, Darth Vader? Tá livre, pode ir embora, pode matar um monte de gente, depois pede, se arrepende, subiu, acendeu o Jedi. A gente também tá usando como base um livro muito importante, né, uma reflexão muito importante do Carl Sagan, que é O Pálido Ponto Azul, que é um texto maravilhoso. O livro é um livro muito legal, é matemático, científico e tal, mas a gente está usando como uma referência desse pensar do que é que nós estamos fazendo aqui na sociedade, né? E é bacana a gente frisar que, assim, todas essas referências, elas, em algum momento, elas se cruzam. Sim. E isso assim, foram referências que contribuíram muito com o nosso espetáculo, estão contribuindo, e nos próximos vídeos, inclusive, nós falaremos um pouco sobre elas. A gente vai discutir exatamente sobre isso. Eu amava, não que eu choro. O espetáculo vai ser apresentado aqui no Distrito Federal, e aí é um problema pra quem tá na internet vendo esse vídeo. Me interessei, tô a fim de ver o espetáculo, não é só se você vier pra cá. Ou, de repente, fala com a prefeitura da sua cidade, nos leve para apresentar aí. A gente vai estrear o espetáculo em junho. Em junho desse ano, 2016. Inicialmente na cidade de Taguatinga, Ceilândia, Gama e aqui no Plano Piloto. Aqui no Plano Piloto a gente vai apresentar na nossa sede, porque, para quem não sabe, a Ética tem um teatro chamado Sala Tchaikovsky. É importante frisar que esse projeto, A Máquina que Matava Fascistas, o trabalho de mesa, tem por detrás uma empresa que é quem elabora tudo isso, que é a Ética, a equipe teatral com fins artísticos, que é a dona desses projetos todos, né? Essa gerente desses projetos todos. E aí essa sede tem um teatro, a gente vai apresentar na nossa sede mesmo. A gente convidou o Camilo para fazer a iluminação e a Ana Paula Martins, que é a nossa produtora. Paula, muito obrigado por aceitar. Camilo, valeu. Eles vão fazer também essa parte técnica e no demais todas as outras questões envolvendo produção, criação, figurinos, música. É a gente mesmo que faz, porque a gente sempre fez assim. A Ética é uma equipe que sempre produz tudo. Claro que a gente tem o apoio de pessoas tipo Pitanga, que vai nos ajudar pra caramba e que sempre nos ajuda muito. Uma coisa que você pode perceber, obviamente, você deve ter percebido que esse vídeo tem acessibilidade para pessoa surda, né? Porque tem aqui a janelinha,
né, de Libras, feita com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? A gente está utilizando também essa acessibilidade, porque é uma coisa que a Ética já fez no projeto do Palhaço Porquê, né? Que pra quem não viu o documentário pode clicar aqui, que é um documentário muito bonito, então vamos divulgar. Sim. Essa série de vídeos que vai discutir sobre esse assunto teórico do espetáculo vai ter sempre acessibilidade, porque é uma forma da gente também tentar aumentar e ampliar a população, né? Que discute esses assuntos, né? Enfim, a gente sabe como é que é essas coisas todas, quase nenhum vídeo na internet tem acessibilidade, né? Então a gente tá tentando também fazer a nossa parte. A gente agradece vocês terem assistido até aqui. Para quem não conhece o Trabalho de Mesa, é um programa sobre o teatro na internet, né? Pode clicar aqui para ver os programas todos, ou então pode clicar aqui para ver um compêndio de tudo que a gente já falou. Vale muito a pena. É um programa que é feito aqui pela Ética. Pronto, acabou? Encerrou alguma coisa? Tem que falar? Muito obrigado a todos e até semana que vem, ano que vem, 15 dias, Até não sei. o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Eu não sei quando vai ser. Um beijo. Tchau. Antes de junho.